tarde, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do para todos conectados ao mundo pelo Facebook. E nesta quinta-feira, 4 de março de 2021, o nosso convidado para falar-nos sobre a história da Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus no Brasil é o professor Marcos Tuller. Ele é pastor, mestre em educação, palestrante, escritor e uma das principais referências brasileiras no que tange à Escola Bíblica Dominical. Professor Marcos Tuller, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor para todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar com os irmãos nesse empreendimento tão nobre, né, que é relembrar a história das Assembleias de Deus no Brasil e, nessa situação especial, falar sobre a história, especificamente sobre a história da Escola Dominical nas Assembleias de Deus no Brasil. É uma oportunidade honrosa, né? É um privilégio muito grande poder estar com os irmãos e poder cooperar com os irmãos nesse sentido. Queridos internautas, nós estamos então recebendo o professor Marcos Tuller. O tema é um tema relevante sobre a nossa querida EBD e vamos aprender com o nosso professor como que aconteceu esse processo histórico da educação, do ensino, desde a época do cristianismo até o momento contemporâneo. Vocês participem conosco, deixando o seu joia, o like, comentando, compartilhando, participando, interagindo conosco. E aqueles que não podem assistir ao vivo, nós estaremos disponibilizando a gravação desta live pelo YouTube. Professor Marcos Tuller, a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é: que relação tem o cristianismo com a educação e o ensino? Bom, eu diria que tem tudo a ver, né? Desde há muitos anos, né? Há milhares de anos, enfim, as principais religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, dentre essas três que são as principais, o judaísmo e o cristianismo são as religiões em que foram fundamentadas, não é, pelo ensino e pela educação. Tudo tem a ver com o ensino e a educação de forma sistemática nessas duas grandes religiões monoteístas, né? E isso é interessante, porque a gente percebe isso também na leitura da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento. Os patriarcas ensinaram, os sacerdotes ensinaram, os profetas também, né? Diga-se de passagem, as grandes escolas de profetas, que nós temos notícia no Antigo Testamento. Depois Jesus, que foi o maior pedagogo de todos os tempos, Jesus, no seu ministério terreno, o ministério tríplice, porque ele pregava, curava e ensinava, cerca de 70% do ministério de Jesus foi dedicado ao ensino, e eu diria, o ensino metódico, sistemático. Jesus se valeu de todos os recursos didáticos, de todas as metodologias, de todos os procedimentos de ensino que nós conhecemos até hoje. Eu costumo dizer, a única diferença está tão somente na tecnologia, porque os princípios usados por ele são os mesmos que nós utilizamos hoje. Depois vieram os apóstolos, não é? Os apóstolos ensinaram, e a gente vê nas epístolas, por exemplo, o apóstolo Paulo ensinando ali com muita metodologia. Eu estudo isso há anos, não é? O modo como os apóstolos ensinavam. E também depois os patriarcas, os pais da igreja, nos primórdios da igreja, até o século VI, isso fica muito claro. O cristianismo tem tudo a ver com o ensino e com a educação. Então, queridos amados ouvintes, internautas, membros e amigos do Grupo do Memórias, professor Marcos Tuller já fez aí de forma introdutória uma visão panorâmica dessa relação entre cristianismo
com educação e ensino. O pastor Leandro Lima Lopes está mandando aqui um abraço para o senhor, viu, pastor Marcos Stuller? Ele diz assim, uma alegria em rever e ouvir o professor Marcos Stuller. É o pastor Leandro Lima Lopes. Um abração para ele também. Carmen Reis está mandando também aqui boa tarde, paz do Senhor. Leila Martins está cumprimentando aqui os mestres. Graça Souza também cumprimentando. Pessoal participando. Olha, e enviando. O pessoal está interagindo. Queridos, vamos interagir, vamos participar, comente, deixe o seu joia, compartilhe. Estamos aqui para juntos aprender com o pastor Max Stuller sobre a história da Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus do Brasil. Professor, é o seguinte, a Escola Bíblica Dominical, ela prima pelo estudo sistemático. Qual o primeiro vestígio que nós podemos ter a partir dos estudos bíblicos sistemáticos do Antigo Testamento, conforme a gente pode ver na atualidade em nossas escolas bíblicas dominicais? Olha, isso é muito, muito lindo de se ver nas Escrituras, né? A formação do cânon sagrado também nós encontramos uma série de vestígios. E também o estudo sistemático, né, da forma como nós conhecemos hoje, as pessoas pensam, mas será que existia? Sim, encontramos alguns vestígios, né? No cativeiro babilônico, os judeus ficaram sem o templo, né, em Jerusalém para poder receber o ensinamento, né? Isso era comum, era costume deles, e exilados não tinham essa oportunidade. Mas quando eles retornaram do cativeiro, eles fundaram as famosas sinagogas, e essas sinagogas, elas se espalharam por toda a nação de Israel, e é ali que eles aprendiam e ensinavam. A gente encontra isso em Neemias, né, no pós-cativeiro, quando Neemias, capítulo 8 do seu livro, que Esdras, o sacerdote, o escriba, ele se colocou num pedestal, num lugar bastante alto, e ele começou a ler as escrituras sagradas, a ler a lei divina, desde o amanhecer até o meio-dia. E é interessante que lá está registrado que Esdras começou a ler, justamente reuniu o povo em assembleia, reuniu aqueles que tinham condições de entender. Isso está lá no texto, ele reuniu as pessoas que tinham realmente condições, estavam preparadas para entender o que estava sendo lido. Isso é muito interessante. E não era só a leitura, era a leitura, a interpretação e a explicação detalhada das Escrituras. Que coisa! Veja só o sistema, a forma sistemática. Está lá no texto, não sou eu que estou dizendo. Né? Esdras leu, interpretou e explicou as Escrituras Sagradas. Isso é muito lindo de se ver, não é? Então, lá em Neemias, você pode conferir no capítulo 8, nós encontramos já um vestígio do estudo sistemático das Escrituras. Eu costumo dizer que foi, na verdade, a primeira escola dominical registrada na Bíblia. Pastor Marcos Stuller, esse texto de Neemias 8 é um texto maravilhoso, como toda a palavra de Deus, sobretudo sobre como a forma da palavra foi ministrada, ensinada, enfim. Vamos participar, queridos internautas, estamos recebendo o professor Marcos Stuller, que é uma das referências em nosso país, especialmente sobre escola bíblica dominical. Temos aqui o José Raimundo Araújo dizendo: a paz, quanta honra ouvi-los. A Leila Martins dos Santos está dizendo: sempre acompanho o trabalho do professor Max Stuller. Leandro Lima Lopes escreveu: que coisa linda, leu, interpretou e explicou. Bem, professor, é o seguinte, eu vou lançar duas perguntas aqui nesse momento, sobre quando, por quem e como foi fundada a EBD e quais as consequências, os desdobramentos desse empreendimento para a sociedade. Sociedade daquela época, né, e também dos dias atuais. Essa história é muito linda, né, para alguns corriqueira, enfim, mas
Todas as vezes que eu leio e releio essa história, encontro um dado novo, eu fico impressionado, né? A escola dominical ela foi oficialmente fundada pelo jornalista inglês Robert Raikes, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, em 1780. Ele estava cansado, né, de ver aquelas crianças ali perambulando pelas ruas. São crianças que trabalhavam mais de 12 horas por dia durante a semana, mas que no domingo ficavam perambulando, sujeito à criminalidade, né, à imoralidade, enfim, à hostilidade por parte até mesmo dos adultos criminosos. E naquela ocasião havia um problema social muito grave, muito sério na Inglaterra, um desnível social muito grande, muita pobreza, e ele, cansado de ver aquelas crianças abandonadas, resolveu reuni-las justamente no domingo, não é? E reuniu na sua casa. E ali começou a ministrar àquelas crianças toda a fundamentação religiosa, o ensino bíblico, mas não só isso também, ele ensinava moral, civismo, ensinava aritmética e também linguagens. O idioma inglês, por exemplo, né, a gramática inglesa também era ensinada naquela escola. E isso em 3 meses, meus irmãos, apenas 3 meses, já havia 7 escolas, como a que ele iniciou na sua casa, com cerca de 30 alunos em cada uma delas. E a história diz que, para resumir, não é? Que 10 anos depois, já não havia um julgamento sequer de um criminoso naquela cidade. É o que acontecia sempre. Então, realmente, a escola dominical é uma escola que transforma a sociedade pelo ensino da palavra de Deus. E tudo começou com o ensinamento às crianças. Isso é um ponto que eu quero destacar bastante aqui na história da escola bíblica dominical. Puxa vida, professor Marcos Tuller, a gente ouvindo o senhor dizendo sobre o impacto que a EBD, né, através desse momento histórico que o senhor narrou, como foi relevante para a sociedade daquela época, né? Impacto social e também um impacto espiritual, porque vidas foram transformadas a partir das crianças. Olha só, a Carmen Reis está dizendo, professor, transformar aulas da EBD em experiências inesquecíveis é que faz toda a diferença na vida dos cristãos. Isso mesmo. Deus abençoe. Interessante. Olha, tá... Esse movimento aí da Escola Bíblica Dominical por Reis é interessante, que foi a partir daí que surgiram as escolas públicas populares, né? As escolas públicas populares, claro, né, que inicialmente, lá atrás na história, teve um impulso dado por Lutero, por Calvino, pelos reformadores, mas nessa época foi muito interessante, principalmente na Inglaterra. Isso se espalhou por toda a Europa, o movimento de classes populares, ou seja, as escolas públicas surgiram a partir daí, a partir das escolas dominicais. Nós valorizamos muito as escolas públicas, as escolas seculares, mas nos esquecemos que a história diz que a escola dominical foi incentivadora da escola pública. Olha aí, queridos ouvintes, estamos aprendendo com o professor Marcos Tuller sobre esse momento histórico na Inglaterra, com Reis, e o impacto social que aconteceu em decorrência das escolas públicas que surgiram a partir de então. Bem, a gente tem como tema o recorte da EBD aqui no Brasil, Assembleia de Deus. Todavia, foi necessário a gente fazer esse pano de fundo histórico. O professor Marcos Tuller nos trouxe aqui um extrato bem resumido sobre a sistematização do ensino bíblico no Antigo Testamento, a relação do cristianismo com o ensino e com a educação, nos falou sobre o fundador Reis, na Inglaterra, século XVIII, e agora a gente lança para ele a pergunta sobre quando e por quem foi fundada a EBD em nossa pátria tupiniquim, aqui no Brasil. Então, a escola dominical no Brasil, ela foi fundada em 1855,
foi fundada pelos missionários escoceses Robert Calley e Sarah Calley. Robert Calley, ele já havia feito um trabalho maravilhoso em Portugal, na Ilha da Madeira, um trabalho missionário, e lá ele fez um trabalho educacional muito bem estruturado. E no segundo estágio, né, da sua missão, ele escolheu o Brasil. Tem uma história muito bonita aí dele ter chegado ao Brasil. Como é que ele chegou ao Brasil? A esposa dele faleceu, infelizmente. Ele se casou mais tarde, né, com a Sara, e vieram para o Brasil, se instalaram lá em Petrópolis. Uma característica muito interessante é que ele era um grande evangelista, ele era um médico, né, muito dedicado ao estudo da palavra, à evangelização, mas ele não se importava com as denominações, ele não queria ser taxado, não é? E nem ser enquadrado dentro de uma denominação, porque ele queria estar livre para evangelizar e pregar a palavra de Deus. É uma característica, isso é uma característica, de certo modo, dos educadores cristãos, dos ensinadores, não é? Então, ele fundou a escola dominical lá em Petrópolis, e a esposa dele, a Sara, lecionou, né, pela primeira vez como escola dominical na sua residência, né, para 5 crianças, apenas 5 crianças, e essas crianças ouviram a história do profeta Jonas. Vejam só que coisa interessante. Eu tive a oportunidade, pastor, de ir lá, né, e ver realmente o local, e fotografei lá. Eu fui com o pessoal do CAPED na ocasião, né, tive o privilégio de ser o diretor do CAPED durante alguns anos, e viajei muitos anos com o CAPED, e estivemos lá e visitamos o monumento à escola dominical, que foi fundada lá em Petrópolis. Eu tenho as fotos do lugar, hoje funciona uma escola lá, uma escola particular. E é muito interessante estar ali e verificar todas essas coisas, né, da história, que são verdadeiras, que nos impressionam e que nos impulsionam também para progredir e continuar fazendo história, né? Queridos ouvintes, precisamos aprender a história, hein? Professor Marcos Tuller já nos mencionou nesse momento, 1855, o estabelecimento da EBD em nosso Brasil, né? A fundação com o casal Robert e Sarah Calley, ali em Petrópolis. Mas agora, professor, e nas Assembleias de Deus? Quando que ocorre oficialmente o estabelecimento da nossa querida EBD em nossa Assembleia de Deus brasileira? Bom, apenas 2 meses depois de a Igreja Assembleia de Deus ter sido fundada pelos missionários, né, Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1911, apenas 2 meses depois, a escola dominical foi instituída oficialmente lá em Belém do Pará, na avenida São Jerônimo, avenida muito conhecida, uma das principais avenidas, e inclusive lá no local, eu estive lá, né, no local onde funcionou a primeira escola dominical, em Belém do Pará, funciona hoje, até hoje, uma das lojas da CPAD, né? Uma das livrarias da CPAD funciona lá. E essa loja, essa rua, é muito próxima da Igreja Mãe, muito pertinho mesmo ali da Igreja Mãe. Então, a fundação, né, ocorreu a partir dessa classe que foi realizada na Rua São Jerônimo, 2 meses apenas depois da fundação da Assembleia de Deus. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui e vou dar um rápido testemunho, até fugindo da característica da live, que o meu saudoso avô, Oswaldo dos Santos, assembleiano há mais de 50 anos, estava acometido de câncer no leito da enfermidade. Fui visitá-lo no hospital, professor Marcos Tuller. Sim. E faltando um dia para ele passar para a eternidade, ele disse para mim no seu leito de morte: meu neto, a gente calça o mesmo número, eu tenho um sapato novinho lá que eu nunca usei, pega para você. E eu tenho lá nos meus arquivos
todas as revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, Eita, desde a década de 50, e eu quero que fique com você. Ele partiu no dia seguinte, aí a família vai distribuir os despojos do falecido, né? E para mim sobrou o par de sapatos e as revistas das lições bíblicas da CPAD, que o meu saudoso vovô guardava, né? Eu nem era vivo ainda, então eu guardo com muito carinho. De vez em quando eu faço algumas consultas para os meus estudos bíblicos, e é um patrimônio que eu guardo comigo. E eu tenho 3 filhos, e eu já falei para eles, professor Marcos, olha, Lucas, Mateus e Tiago, eu vou ver aqui com quem que eu vou deixar essas revistas aqui como herança, viu? Eu tinha anotado aqui, acabei esquecendo de falar e resgatei aqui a informação. Foi na casa do irmão José Batista Carvalho, realizada a primeira escola bíblica dominical na rua São Jerônimo, em Belém do Pará. Ok. Professor, é o seguinte, quando as lições bíblicas, elas começaram a ser publicadas como o texto base, né, de estudo nas escolas dominicais das Assembleias de Deus no Brasil? Bom, isso se deu a partir dos anos 20, né? A partir de 1920, um pouco antes, talvez, já tenha começado aí esse movimento. E essas lições, elas eram publicadas no encarte, em forma de encarte, como suplemento do jornal Boa Semente. Tá. Naquela época, tinham 2 jornais, né? Boa Semente e o Som Alegre. E, inclusive, esses 2 jornais, eles foram fundidos, né? No jornal Mensageiro da Paz que temos hoje. Então, na década de 20, as lições bíblicas vinham como suplemento dentro, né, do jornal Boa Semente. Era assim que acontecia. E esse jornal circulava amplamente em Belém do Pará. Olha só, o irmão Zion César Lisboa está mandando um recadinho aqui para o senhor, professor Tuller. Está dizendo, que grande honra estar ouvindo o professor Tuller. A Bíblia fala, persiste em ler, e não menos impressionante, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O Zion está mandando um abraço para o senhor, viu? Opa, manda um abraço para ele também aí. Valdemir Pires Moreira também está mandando um abração para o senhor e dizendo que o senhor é referência na área da educação cristã. Muito obrigado aí pela referência ao meu nome e ao meu trabalho. Então, esses suplementos, eles eram chamados de estudos dominicais. Ok. Logo no início, todos eles foram publicados, foram escritos pelo missionário Samuel Nistron. Samuel Nistron era um homem muito capaz, muito inteligente, e eu tive a oportunidade de ler todos esses comentários quando eu estive trabalhando lá na CPAD, né? Aqueles comentários estavam todos ali desde 1930 ali por trás de mim, e eu não perdia tempo, né? E posso ver que ele tinha um texto muito rigoroso, um texto muito bem escrito. Samuel Nistron, ele que escrevia aqueles suplementos no início. Bem, o senhor está dizendo, então, que nesse primeiro momento, o material da EBD, em nossas Assembleias de Deus, eram encartes, dentro Sim. dos jornais que depois foram fundidos no Mensageiro da Paz. Agora, as lições bíblicas, professor Tuller, elas começaram a ser publicadas na forma de revistas semestrais, a partir de quando, então? As revistas, propriamente, começaram em 1930, né? Elas foram lançadas no Rio de Janeiro, e os primeiros comentaristas foram Samuel Nistron e também o missionário Niels Kestberger. Tá? Esses 2 foram os primeiros comentaristas a partir de 1930. Eu tinha, como eu disse, lá por trás de mim, na biblioteca, no setor de educação cristã, todas as revistas desde 1934. Mas essas revistas, elas se perderam, né? Pelo menos
no acervo da CPAD. Eu não sei, pode ser que alguns irmãos, principalmente de Belém do Pará, tenham essas revistas que começam em 1930, e a CPAD tem o acervo a partir de 1934. Os nossos irmãos do Maranhão estão A CPAD ligadinhos não, aqui. só para deixar a CPAD, Fique à vontade, pode concluir. A CPAD não existia ainda nessa época, viu? Ela não existia, então as revistas eram publicadas com os esforços dos irmãos e dos próprios comentaristas. Não havia uma estrutura por trás como existiu anos depois. Passou a existir anos depois, né? Ok? Professor Tuller, o pessoal do Maranhão está ligado com a gente aqui, viu? Eu tenho estado estão... no Nordeste, viajo pelo Norte e Nordeste do Brasil o tempo todo, são 25 anos que eu venho viajando por todos os rincões brasileiros, principalmente lá no interior mesmo, lá onde ninguém vai, o pastor Tuller vai. Eu estive em dezembro, em plena pandemia, em Acupunhaçu, isso mesmo. Olha, mas é lá no final de tudo mesmo do Maranhão. O irmão André Câmara... O de irmão lá André alguém Câmara... diz assim, é só atravessar o mar, você chega na África. Viu, professor Tuller? O irmão André Câmara, ele é um dos historiadores mais bem preparados no que diz respeito à pesquisa sobre as Assembleias de Deus no Maranhão. Sim. E ele está ligadinho aqui conosco, mandando um abraço para o senhor e mandando saudações e gostando bastante da live. Muito bem. Quem mais? O Valdemir Pires Moreira, ele diz que o tema do TCC dele, de pós-graduação, foi a contribuição das lições bíblicas na educação cristã. E ele diz que não poderia deixar de citar o livro do mestre Tuller, publicado pela editora Reflexão. No final da live, o professor Tuller vai fazer o merchan. Eu vou abrir o espaço para o senhor fazer a propaganda aqui, tá bom? O pessoal comprar os livros do senhor. E agendá-lo também. Tá ok, pastor. Muito obrigado. É o seguinte, professor, vamos para a próxima pergunta, porque na Inglaterra, 1780, tem o caso do Rex, que foi um instrumento de Deus que trouxe aquele impacto social, começou a EBD com as crianças, mas aqui no Brasil, a partir de quando que surgiram as lições bíblicas infantis? E outra perguntinha já emendando com a primeira. Qual a relevância delas para o currículo de escola dominical? Ok, então as primeiras lições infantis, que na verdade infantos juvenis, que abrangiam uma faixa etária grande, né, só vieram em 1943 com a iniciativa do escritor e jornalista Emílio Conde. Né? Só para notar aqui, a minha mãe, eu sou nascido e criado nas Assembleias de Deus, e a minha mãe teve contato direto com Emílio Conde, né? E ela dizia que ele era um homem muito capaz, muito inteligente e também muito espiritual, que cantava os hinos da harpa com uma ênfase tão grande que ela nunca viu coisa igual, né? Só para destacar isso aqui. Ele era o diretor de publicações da CPAD na época e foi um grande incentivador da escola dominical e também ele foi responsável pelo surgimento dessas revistas na época, né? E essas revistas foram escritas por duas pessoas que merecem destaque na nossa história, que é a irmã Nair Soares, ela é parenta, né, da irmã Helena Figueiredo, que compôs o CAPED ao longo de muitos anos. Eu mesmo viajei com ela pelo Brasil por mais de 10 anos, ministrando o curso CAPED. E também pela irmã Cacilda Brito, que vem a ser parente, não sei qual o grau de parentesco, da irmã Zélia Brito, esposa do pastor Paulo Leivas Macalão. Né? Então, essas duas pessoas merecem, né, o meu louvor, o meu destaque, a minha gratidão por terem se dedicado, numa ocasião tão difícil, não é, à área da educação infantil. Eu quero destacar aqui, pastor, uma coisa importante. John Wesley, né, o fundador do metodismo, da Igreja Metodista, em 1737, bem antes de Reis, ele começou um trabalho bíblico também muito importante com as crianças.
Ele costumava dizer, eu já li alguns livros dele, que Deus começa a sua obra com as crianças. E é uma grande realidade, não é? Em 1769, a irmã Anna Ball-Moore, aos 26 anos de idade, ela ouviu uma pregação de John Wesley e ficou apaixonada. E ela foi impactada com aquela mensagem e ela começou a realizar classes com crianças, para a evangelização de crianças. E daí é que começa o movimento da escola dominical na Igreja Metodista Wesleyana, através dessa irmã que ouviu o discurso pró-infantil, né, pró-crianças, pró-evangelização de crianças, de John Wesley, com muita ênfase. Ela se apaixonou e deu sequência a esse trabalho. Eu quero destacar isso aqui. Somente 11 anos depois é que começa o movimento com o Reis. Tá? Isso é muito importante. Eu começo a pensar, a refletir o seguinte, pastor. Vejam só, né? A história começa com crianças, né? Com Reis. Aí, aqui no Brasil, 5 crianças. No metodismo também começou com as crianças. E por que os pastores, as lideranças, de modo geral, né? Claro, tem muitas exceções, não dão tanto valor ao ensinamento para a criança, não tem espaço, não tem investimento no departamento de infanto-juvenil? Eu fico muito triste com isso. Quando eu fui responsável por 2 currículos, né, pela autoria de 2 currículos, fui autor de 2 currículos lançados pela Casa Publicadora. Eu digo isso hoje, mas não falo sempre não, né, porque a gente acaba colocando muito peso, né, sobre os nossos ombros, enfim, mas eu fui o autor, de fato, de 2 currículos, lançado em 2000 e lançado em 2007, mais ênfase ainda no 2007, que aí fui integralmente mesmo. E nós levamos, eu e minha equipe, cerca de 4 anos dedicado a pesquisas, muitas pesquisas, fiz muitas viagens, comparando currículo de várias outras denominações, em vários outros países, participei de diversos eventos, né? Estudei muito a área da psicologia infantil para poder lançar o currículo. 4 anos de dedicação para lançar o currículo em 2007, que vigora até hoje, né? Pelo menos a parte estrutural. Então, por que não há investimento nessa área? Fico muito triste. Jesus valorizou as crianças, colocou a criança no meio. Não é verdade? Fica aí, então, sim, esse desabafo, né, desse educador aqui, né, que tem se dedicado tanto à educação infantil. Eu vou fazer agora uma pergunta sobre comentaristas, sim, da revista da EBD, mas tem um comentário da Carmen Reis que ela diz o seguinte aqui no nosso chat, aqui do Memórias. Ela diz: eu estudei com o pastor João de Oliveira, ele fazia comentário da revista da EBD. Portanto, aproveitando o gancho, a pergunta é a seguinte: professor Tuller, a partir de quando as lições bíblicas ganharam novos comentaristas? A partir dos anos 50, né? A publicadora, ela ampliou, ela melhorou bastante a revista e convidou excelentíssimos professores da época que participavam de escolas bíblicas em todo o Brasil, né? Os teólogos brasileiros assembleanos da época, para ser os seus comentaristas, como Eurico Bergstein, né? Ele foi o maior comentarista de todos os tempos, cerca de 35 lições foram comentadas por Eurico Bergstein. E é interessantíssimo, né? Porque eu tive todo esse material na minha mão e eu me recordo como as revistas escritas por Eurico Bergstein eram riquíssimas, com muitas referências bíblicas. Hoje a gente sente um pouco de falta da referenciação bíblica nos comentários, não é? E tomando ele como exemplo, cada palavra que ele dizia, cada frase, referência, ou seja, tudo baseado na Bíblia Sagrada mesmo. Eu quero deixar esse destaque aqui para Eurico Bergstein. Lawrence Olson, né? Pastor Lourenço, como era conhecido, tive uma história muito linda com ele também, graças a Deus, eu estudei com ele. Não posso contar aqui, senão vai levar muito tempo, mas os episódios interessantes que eu vivi com o pastor Lourenço Olson. Ele fez o meu casamento, né? Diga-se de
Em 1984, ele fez o meu casamento, me deu Que presentes honra! íntimos, né? Enfim, para mim, para minha esposa, ter convivido com o pastor Lourenço Walson, tenho muitas fotos, muitas lembranças interessantes. Ele foi um grande incentivador da Escola Bíblica Dominical, colocou lá no currículo do IBP, como eu já disse, né, como disciplina Escola Dominical, didática aplicada à Escola Dominical, educação cristã, enfim, ele deu uma ênfase muito grande a esse estudo sistemático da Bíblia nas igrejas locais. Ele participou também como professor do CAPED, enfim, esse destaque aqui para o professor pastor Lourenço Walson, missionário, fui um grande amigo dele, pela graça de Deus. O pastor João de Oliveira também, né? Muito amado, muito espiritual, competente ao extremo, né? Muito estudioso da Bíblia, o pastor João de Oliveira. Eu, quando adolescente, eu li e reli o livro dele sobre o milênio, quase decorei as páginas, né, sobre o milênio. E também o testemunho glorioso que ele tem, né, que ele contava, né, da ressurreição, né, ele realmente teve essa experiência do milagre, ele foi ressuscitado milagrosamente, ele voltou à vida milagrosamente, tem o testemunho dele aí, que é contado, enfim, e merece esse destaque. Zé Menezes também, um grande professor, um grande teólogo, e por fim, Orlando Boia também foi um dos comentaristas durante esses anos de 1950. Os irmãos lá de Santa Catarina, Joinville, estão conectados conosco, professor Tuller. O Josias Rosa está dizendo: parabéns pelo tema abordado. Eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da EBD, da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Joinville é um pessoal muito dedicado à educação cristã. Os irmãos gaúchos também estão conosco. Ledi Nekel diz assim: ensinamentos que guardamos para a vida. Amo a EBD. Brilhantes histórias. Bênção ouvi-los. Bem, o pessoal está participando aqui, viu? Vamos para a próxima pergunta, porque o tempo urge. Isso. Professor Tuller, é o seguinte: quando que surgiram as revistas da IBD no que diz respeito a cada faixa etária, como vemos hoje? Bom, começou realmente na década de 70. Claro que não foi tudo de vez, foi aos poucos. As revistas foram sendo lançadas aos poucos, as faixas etárias foram aparecendo, né? Surgiu ali a revista infantil Minha Revistinha. Tenho que destacar isso porque foi uma revolução na época, né? Tinha algum ensaio, algumas coisas de suplemento, mas ali em 1970, e durante toda aquela década, esse processo foi evoluindo, né? Novas revistas foram lançadas, as faixas etárias mais elásticas, né, ali, e, enfim, hoje é claro que nós temos um material muito diferente, né, a cada 2 anos, enfim, mas naquela ocasião, esse trabalho começou ali engatinhando, né? A revista a minha revistinha, ela foi escrita pelo pastor José Pimentel de Carvalho, grande ensinador e incentivador da Escola Dominical nas Assembleias do Brasil, o pastor José Pimentel de Carvalho, que escreveu essa revista chamada de Minha Revistinha. Foi os primórdios da educação cristã para crianças no Brasil. Agora, professor Tuller, o CAPED, né? A partir de que momento começaram os cursos de capacitação para professores de EBD nas Assembleias de Deus Brasileiras, o CAPED? Então, em 1974, o pastor Antônio Gilberto lançou o curso CAPED, né, curso de aperfeiçoamento de professores de escola bíblica dominical, aqui, né, no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, na igreja de São Cristóvão. É interessante porque foi o primeiro curso de aperfeiçoamento, de capacitação, a primeira vez que se pensou em se capacitar os professores de escola dominical em todo o país. Foi a primeira iniciativa nesse sentido, né, engendrado pelo pastor Antônio Gilberto, e também nessa mesma ocasião,
a CPAD, né, dando ênfase ao trabalho das escolas dominicais, ela fundou um departamento de escola dominical, né, nessa mesma época, que hoje é o setor de educação cristã. O que hoje é o setor de educação cristã, um dia foi um departamento específico para a escola bíblica dominical. A CPAD ela continua sendo, né, a editora da escola dominical, sem dúvida nenhuma, sempre deu muita ênfase, não na publicação de livros, algumas pessoas cobram dela, às vezes, a publicação de livros acadêmicos. Ela publica alguns livros acadêmicos, mais devocionais do que acadêmicos, mas a ênfase dela é para a escola bíblica dominical. Sempre foi, e nesse história, ela lança um departamento próprio na editora para cuidar somente da escola bíblica dominical. É bom notar aqui também, né, o CAPED, eu tive, pela graça de Deus, uma participação ativa no CAPED, durante 10 anos, viajando por esses rincões, né, no interior do Brasil, nos lugares mais difíceis. Nós viajamos com a equipe, pastor Antônio Gilberto, na época, pastor Cláudio Honor de Andrade, pastor Jeremias do Couto, irmã Albertina Malafaia, a irmã Helena Figueiredo, né? Durante 10 anos viajando em lugares muito complicados, muito difíceis, mas nós íamos lá, o CAPED tinha essa finalidade de preparar, de capacitar professores de escola dominical, e para isso tinha 5 disciplinas, né? Teologia sistemática, bibliologia, escola dominical, pedagogia e psicologia da educação. Vejam só a estrutura desse curso. Que estrutura maravilhosa tinha o curso. Muito, muito, muito centrado mesmo nos objetivos aqui do pastor Antônio Gilberto, que também era um pedagogo. Ok? Se lançou também, né, nessa mesma época, em 1974, o livro do pastor Antônio Gilberto, né, um best-seller, né, o Manual da Escola Dominical, né, que era também o livro-texto, e ainda é o livro-texto do CAPED. Ok? Professor, eu tenho esse livro aí, do professor Antônio Gilberto, que é leitura obrigatória para quem milita na escola bíblica dominical, e o pessoal aqui não para de compartilhar e participar no nosso chat. O Wesley Alves está cumprimentando com a paz o Senhor. A Estelina Santos diz: é uma pena que muitas igrejas hoje quase não tem EBD. O Paulo Roberto de Oliveira diz: muito oportuna abordagem a respeito da EBD, grande agência de educação cristã, com imensa contribuição ao crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Parabéns aos pastores Éder William, Marcos Tuller. Eu sou o pastor Roberto de Oliveira, da Assembleia de Deus em Igarapava, São Paulo. Olha Ele só. também é professor e também é superintendente da EBD local. Muito bem. Também o Jonas da Luz Moreira escreve: boa tarde, na paz do Senhor, aqui de São Paulo, cidade de Rifaina. De fato, as nossas crianças têm que ser lembradas. Louvo a Deus pela vida dos nossos professores. Professor Tuller, quando que aconteceu a primeira reformulação do currículo de escola dominical, respeitando as diversas faixas etárias? Bom, antes eu quero destacar aí a importância que teve a revistinha Estudando a Bíblia, né? Uma revista lançada na ocasião pela irmã Albertina Malafaia. Era equivalente aos juniores de hoje, né? De 9 e 10 anos. Na ocasião, era de 9 até 11 anos de idade. Né? Abarcava 3 anos e não 2. Essa revista foi muito importante. Muitas outras faixas etárias infantis foram lançadas a partir de 1970 e nos anos 80 pela irmã Albertina Malafaia e a sua equipe. Eu preciso dar muita ênfase a isso, meus irmãos, porque as coisas ficam perdidas na história, perdidas, os nomes das pessoas, os trabalhos, o labor dessas pessoas. A irmã Albertina foi uma guerreira, uma precursora, né? Ela construiu estradas,
pelas quais eu estou trilhando ainda hoje. Quando eu fui reformular o currículo em 2000 e 2007, eu vou responder a pergunta do Moeder daqui a pouco, me perguntaram, o irmão prefere partir do zero absoluto, ou o irmão quer resgatar os fundamentos do que já foi feito pelo pastor Antônio Gilberto, irmão Bertina e a sua equipe, etc. e tal. Eu disse, não, jamais partiria do zero. Não tem condições, nós temos que resgatar a história, os fundamentos, tem que ter uma sequência lógica, tem que se valorizar o que foi construído. A questão é edificar, ou seja, construir a partir de algo já construído. Você vai colocando tijolo sobre tijolo, vai edificando, vai construindo. Edificar significa crescer mais. E é isso que eu procurei fazer, crescer mais. Trouxemos muitas novidades na área da pedagogia, da didática, da psicologia educacional, sem dúvida alguma, mas a partir dos fundamentos deixados ali, principalmente pelos irmãos Antônio Gilberto e Albertina Malafaia. Professor, antes que o senhor responda a minha pergunta, tem um pastor aqui pedindo o seu socorro. É possível? Ou o senhor quer socorrer ele depois de responder a minha pergunta? Olha, eu posso... Deixa eu responder a pergunta primeiro, para a gente seguir a sequência. Então responde porque tem alguém pedindo socorro aqui. Tá certo. Antes eu quero mostrar uma coisa. O irmão está pegando a caneca aí, eu vou pegar a minha. Tá vendo essa caneca aqui? Isso é história também. Tá certo, meus irmãos? Quem me deu essa caneca aqui foi a irmã Albertina Malafaia, em 1979, como presente de aniversário, tá bom? Presente de aniversário de 1979 da irmã Albertina. Eu estou usando até hoje. Com muito carinho. É história, né, pastor? É história. Então, quando aconteceu a primeira reformulação? Bom, em 1985, né, foi lançado pela CPAD o curso de Evangelho, também fundado pela irmã Albertina, o SEI. Vocês devem se lembrar, as irmãs da área infanto-juvenil devem se lembrar muito bem do SEI, um curso que foi divulgado por todo o Brasil, destinado ao treinamento de professoras da área infanto-juvenil, especificamente. O CAPED para treinar todos, mas o SEI foi para treinar especificamente as professoras da área infanto-juvenil, lançado pela irmã Albertina. Eu quero destacar isso aqui. Muito bem, em 1994, o currículo foi reformulado totalmente e relançado pela CPAD com muitas atualizações, muitas ampliações no sentido das faixas etárias, e surgiram ali, não é muito importante destacar, a lição para os juvenis, né, que na época eram 3 anos também, de 15 a 17, e a revista Discipulado também surgiu nessa ocasião, né, de início somente para alunos, e bem mais tarde, na minha gestão lá no departamento, eu criei as revistas para o mestre de discipulado. Então, esse currículo reformulado, substancialmente reformulado, ele durou de 94 a 96, depois de 97 a 1999. Ok? Então, houve realmente uma revolução muito grande em termos pedagógicos e didáticos a partir dos anos de 1994. Destacando aqui também aqui na sequência, em 1996 foi realizado o primeiro encontro nacional de superintendentes de escola dominical. Então, houve uma dedicação para os professores de modo geral, a partir de 1974, depois a Casa Publicadora ela se voltou para os professores da área infanto-juvenil, depois para os superintendentes, não é? E depois para todos, de uma forma muito mais, assim, eu diria, técnica, né, de preparação mesmo de professores. Muito bem, então em 96 foi lançado o primeiro Encontro Nacional Superintendente, e em 98 foi realizado o primeiro Congresso Nacional de Escola Bíblica Dominical, e na sequência aí, resumindo, em 1999, aí eu já estava lá trabalhando na casa, né, e ajudei na organização desses congressos e conferências, foi realizada a primeira conferência de escola dominical regional. Os congressos bianuais, nacionais,
e as conferências regionais, e a primeira foi realizada em 1999, lá na Igreja Assembleia de Deus do Recife. Ok? É muita história, muitas datas, muitos fatos para lembrar, não é? Nós estamos aqui trabalhando com sínteses, com resumos. É realmente é o poder da síntese, hein? Tem muita gente participando aqui conosco. O Luiz Ricardo, que é pastor em Minas Gerais, um dos nossos administradores, está parabenizando toda a equipe do Grupo do Memórias pela excelente iniciativa da live com um tema tão relevante. E também o Moab César Carvalho Costa, professor doutor, que já foi entrevistado aqui também, está cumprimentando a todos com a boa tarde. Antes que eu te faça uma pergunta da pauta, professor, tem um pastor aqui pedindo sua ajuda. Ele está dizendo que ele está começando a EBD na igreja dele, que ele pastoreia, e ele está pedindo um conselho, uma dica, para ele poder fomentar esse trabalho da EBD e alcançar toda a congregação que ele está pastoreando. O senhor teria algum conselho, alguma dica para dar para ele? Ele está começando a IBD agora na igreja dele. O senhor depois quiser conversar com ele no privado, a gente passa o contato dele para o senhor. Eu posso conversar com ele, naturalmente, no privado, que levaria bastante tempo, né? Eu posso passar várias ideias e, enfim, experiências minhas mesmo, porque comecei ainda muito jovem, né? Com 15, 16 anos, eu já era superintendente de escola dominical, e lecionei em todas as classes. Eu costumo dizer que eu fui, na escola dominical, eu fui aluno, eu fui professor, eu fui superintendente, eu fui secretário, eu fui, enfim, por fim, proponente de currículo da escola dominical, eu escrevo livros a respeito, enfim, a minha vida inteira tem sido pautada em função da escola bíblica dominical, então eu posso passar para ele algumas dessas experiências. Agora, sem dúvida nenhuma, eu dou o conselho agora para ele, que ele tem apenas 2 grandes amigos. 2 grandes amigos. Primeiro, o pastor da igreja. Sem o pastor da igreja, ele nunca vai fazer funcionar bem a escola dominical. A escola dominical não tem como funcionar sem o apoio em uma igreja local, sem o apoio do pastor da igreja. Então, ele tem que ser amigo do pastor, para ele conseguir as coisas, não é? Conversar com o pastor e, sendo amigo dele, consegue o apoio, consegue as coisas. E o segundo amigo dele, sem dúvida nenhuma, é o tesoureiro da igreja. Tem que ser amigo do tesoureiro, porque ele vai precisar de dinheiro, de recursos financeiros, né? Muito investimento, e aí, se ele tiver esses 2 amigos do lado, com certeza ele vai obter êxito. Mas eu vou dar algumas ideias para ele depois, pede ele para entrar em contato comigo aí, por telefone, pelo Zap, enfim, por e-mail. Tá bom? Professor, quando os currículos de escola dominical nas Assembleias de Deus passaram a ser fundamentados nos pressupostos de didática, pedagogia, psicologia da educação, como acontece em outros países? Sem dúvida nenhuma, né? Isso foi um processo lento, né? Progressivo, lento. Em educação as coisas acontecem assim. Muitas mudanças que eu propus na ocasião, estive lá por 12 anos, muitas dessas propostas foram engavetadas, estão engavetadas até hoje. As coisas em educação, de modo geral, no Brasil, não acontecem assim, né, com muita luta, muita perseverança, e nas igrejas, muito mais ainda, e nas Assembleias de Deus, mais ainda, não é? E, enfim, nós conseguimos romper com muitas barreiras, modernizamos bastante, mas ainda falta muita coisa ainda para avançar. Tá? Mas eu posso dizer que, a partir do ano 2000, houve uma reformulação nesse sentido, uma reforma muito grande, uma reformulação, uma atualização, mas, mesmo assim, não tão profunda como aconteceu em 2007. 2007 foi tão bem estruturado que até hoje não se conseguiu. Eu tenho lá amigos que trabalham ainda no setor de educação cristã, e ainda não houve como reformular, como aprofundar, né? As reformulações e atualizações têm sido assim mais de forma superficial, em termos de design gráfico, enfim, mas na estrutura didático-pedagógica não conseguiram mexer, porque foi muito profunda, com muitos estudos.
não é? Então, nós tivemos ali novos visuais, né, baseados em estudos da tipologia gráfica, de acordo com a idade de cada criança. Estudamos muito tipologia gráfica. Poderia dar uma aula aqui agora e levar o tempo todo dessa live só falando sobre tipologia gráfica que nós pesquisamos e estudamos para cada faixa etária. Atividades e exercícios de fixação com base na didática, na pedagogia moderna, tudo orientado pelos PCNs, né, o que foi uma novidade tremenda, os parâmetros curriculares nacionais usados nas escolas da educação básica. Nós utilizamos desses parâmetros oficiais para os nossos exercícios de fixação, para as nossas atividades. Infelizmente, alguns professores dispensam essas atividades, desprezam essas atividades, não houve muito estudo nesse sentido, não é? Nas revistas que estão sendo publicadas ainda hoje pela CPAD. Okay? Divisão das faixas etárias de acordo com o padrão universal, né, de 2 em 2 anos. Às vezes as pessoas querem mexer. Não concordo, só 2 anos, não. Mas, peraí, essas faixas etárias, elas são de acordo, né, as divisões delas são de acordo com padrões internacionais, com muito estudo da psicologia do desenvolvimento infantil. Não é assim, não é mudar o bel prazer. Tem muita ciência nisso, meus irmãos, muita ciência, muito estudo nisso. Ok? As mudanças não ocorrem assim. A divisão das faixas etárias, a introdução de novas faixas etárias, como berçário, e sentimos a necessidade também de introduzir a classe de pré-adolescentes. Por favor, não misturem nas suas igrejas, suas escolas dominicais, pré-adolescentes com adolescentes. Não misturem, não façam isso. Não misturem com juvenis, com jovens. Essas faixas são muito importantes porque a gente consegue conversar com eles na língua, do jeito que eles veem as coisas. Isso é extremamente importante. Ok? Por isso foi criado o berçário e também a classe de pré-adolescentes. Grandes melhorias nos suplementos didáticos, como cartazes, visuais, gráficos, mapas, figuras, modelos, recursos visuais diversos, né? Houve uma mudança muito grande nesse sentido, nesse novo livro. Também, claro, a diagramação, os irmãos perceberam que mudou muito. A diagramação é interessante porque ela vem mudando, isso se pode mudar, né, a cada 2 anos, pelo menos, mesmo que não se mexa na estrutura curricular, a diagramação, uma diagramação mais leve, uniforme, espaçada, a produção fotográfica muito mais aprimorada com essas câmeras digitais agora, né? A questão da legibilidade, tudo tem sentido, tudo tem ciência em relação aos currículos que hoje são publicados pela Casa Publicadora. Tá certo? Olha, professor Tuller, não para de chegar perguntas, indagações. Como a gente está com o tempo esgotado, o senhor tem toda a liberdade de ir no grupo do Memórias, porque a live também vai ficar registrada lá com os comentários, e o senhor tem toda a liberdade para interagir com os internautas, porque as perguntas não param de chegar, viu? Tem muitas coisas novas surgindo, né? Eu tenho 10 livros publicados, né, a partir do manual do professor de escola dominical, que é best-seller. Publiquei depois recursos didáticos para a escola dominical, ensino participativo na escola dominical, uma nova perspectiva para a docência cristã, abordagens e práticas da pedagogia cristã. Aí depois surgiram outros que publiquei por outros editores, como a editora Reflexão, e a editora também, que está surgindo agora com muita força, né? Vou fazer um comercial aqui, a Santorini, lá de Joinville. Publiquei também o Dicionário de Educação Cristã, é o único dicionário que existe nessa área, não tem outro, ok? E também Didática Essencial, enfim, nem me lembro de todos, são 10. E eu estou preparando um novo livro para ser lançado, se Deus quiser, até o final desse ano, com muita coisa nova em relação às novas tecnologias digitais, não é? Hoje em dia, o ensino ele não é mais somente presencial, é semipresencial, não tem jeito, nós temos que nos valer de todas as tecnologias que estão à nossa disposição,
Jesus certamente se valeria se estivesse aqui, não é? E são ferramentas digitais importantíssimas e há como a gente trabalhar, né, de uma forma híbrida, né? Valorizando tanto o lado presencial quanto o lado não presencial, num estudo semipresencial, o lado digital, que é extremamente importante hoje. Professor, as suas considerações finais, fique à vontade também para deixar o seu contato, para que os nossos internautas também convide o senhor para que o senhor esteja aí palestrando, trazendo o ensino relevante da EBD nas nossas igrejas do Brasil. Esse é o momento para o merchan, fique à vontade. Então, desde há 25 anos, né, que eu venho, talvez um pouco mais, eu venho trabalhando, viajando pelo Brasil todo, né, alguns anos atrás eu fazia de 4 a 5 semanas viajando por esses rincões, os lugares mais distantes, e tive a oportunidade de alcançar muitos professores de escola dominical. Mas agora, com a modernidade, né, eu consegui produzir um curso online, né, desde 2019, né, eu produzi um curso online muito bem estruturado, coloquei numa plataforma aí uma estrutura excelente, e eu venho divulgando o curso Professor Eficaz. É um curso de capacitação de professores de escola dominical online, 100% online. Tem 5 módulos, né? E cada módulo tem 3 aulas substanciais, né? São 15 aulas no total, onde tem aulas em vídeos, aulas em PowerPoint com áudios, em forma de vídeos também, tem muitos questionários, muitos exercícios de fixação, tem textos em PDF, uma riqueza, e tudo produzido por profissionais, né, da área técnica. Os vídeos também foram filmados, foram feitos por profissionais, em estúdio, inclusive. Um material de alta qualidade que eu estou disponibilizando para os irmãos. Basta os irmãos entrarem no meu site e terão acesso, né, a esse curso. Curso online, curso de capacitação de professor de escola dominical, onde eu coloco ali toda a minha experiência ao longo de todos esses anos. São cerca de 35 anos envolvidos com a escola bíblica dominical. Ok? É só ir lá no meu site, você vai encontrar o link para entrar no curso e conhecer o curso. Curso Professor Eficaz. Tá bom? E os meus livros estão aí à disposição dos irmãos. Podem entrar em contato comigo pelo telefone, que também é Zap, 21, né, Rio de Janeiro, 99991, são 4 9 na frente, 99991 9952. É muito 9, não é? Ou então por e-mail, né? Por e-mail, prof.mtuller@gmail.com, prof.mtuller@gmail.com. Entre em contato comigo, estarei à disposição dos irmãos para ajudá-los no que for necessário para o progresso da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, pastor Éder, por esta oportunidade maravilhosa de estar falando aqui sobre essa paixão, com muito entusiasmo e com muita alegria, que é a nossa querida Escola Dominical. Muito obrigado. Professor Marcos Tuller, eu coloquei nesse exato momento o link do seu site no grupo do Memórias, para facilitar os nossos internautas para conhecerem todos os serviços educacionais que o senhor oferece ao público evangélico. Ok, tá certo. Olha, o site está riquíssimo, com muita informação, muitos vídeos, muitos textos, estão lá colocados gratuitamente para os irmãos desfrutarem. Grande abraço, abençoe a todos. E o pessoal está escrevendo aqui no nosso chat aqui, ó. Queremos a live parte 2, parte 3, parte 4. O pessoal diz que não, o senhor tem que voltar rápido aqui, viu? Tá certo, tá certo. Voltarei sim com prazer.
Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana. Agradecemos muitíssimo ao nobre professor Marcos Tuller pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, dia 11 de março, ao meio-dia. A live será transmitida aqui mesmo, no Facebook do Grupo do Memórias, quando receberemos o pastor Eude Martins, para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor. Um abraço, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.